Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e hoje nós vamos começar um novo quadro chamado Você Conhece? O quadro Você Conhece vai ter a dinâmica de trazer para vocês alguns escritores que eu não conhecia e que eu acho que não tem um hype merecido para eles. Então, possivelmente vocês conheçam esse escritor ou muita gente também não vai conhecer ele. E eu gostaria que esses escritores que eu vou apresentar para vocês tivessem um conhecimento público muito maior do que eles têm, principalmente no Brasil. Como nós estamos acabando o mês do horror, eu resolvi trazer para vocês um dos maiores escritores na minha opinião, que é H.P. Lovecraft. Howard Phillips Lovecraft nasceu em Providence, uma cidade do estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, em 1890 e morreu na mesma cidade poucos dias antes de completar 47 anos, em 1937. Lovecraft é filho de uma família de imigrantes ingleses que foram para os Estados Unidos para colonizar o país, então ele tinha uma base cultural grande, era uma família com um pouco mais de dinheiro, porém ele teve muitos problemas na infância dele, tanto de doenças dele, como também a perda do pai muito cedo. Ele tinha menos de 2 anos e o pai dele sofreu de uma doença que fez com que ele ficasse em cama pro resto da vida, e antes dos 10 anos do Lovecraft, ele faleceu. Então ele foi criado pela mãe, pelas tias e pelo avô materno, que foi quem inseriu ele nesse meio da literatura, dando livros para ele ler. E com 2 anos, Lovecraft já lia poesia, e com 8 ele começou a escrever as primeiras poesias e contos dele. Para mim, o melhor escritor de todos chama Stephen King, como eu já falei algumas vezes aqui no canal. Porém, o Lovecraft, para mim, tem uma capacidade muito maior de criar cenários, de criar monstros, de criar heróis, de criar problemas, de criar destruição. E essa capacidade dele vai muito além dos livros. É uma coisa que transbordou dos livros para outros lugares e já viraram filmes, jogos de videogame, jogos de tabuleiro, e a maioria das pessoas nem sabe quem foi Lovecraft, tá jogando um jogo ou tá vendo um filme que é baseado na história dele, ou tem um super-herói ou um monstro que foi criado por ele. Muita gente assiste Stranger Things, por exemplo, começou agora a 2ª temporada, e não sabe que um dos monstros que aparece tanto na primeira temporada como agora na segunda é uma criação do Lovecraft, e várias outras partes da série tem coisas baseadas nos cenários de Lovecraft e nas histórias Lovecraftianas. Lovecraft teve reconhecimento do seu trabalho só depois de morto, e muito tempo depois de morto, mais de 3 décadas depois que ele começou a fazer sucesso nos Estados Unidos com os contos dele. Ele tem somente um romance, que o nome é O Caso de Charles Dexter. Eu não entendi o que ele falou. O Caso de Charles Dexter Ward, que é o maior livro dele, mas como ele precisava de dinheiro para viver naquela época, e que a família dele tinha ficado pobre porque a mãe dele e as tias não souberam cuidar do dinheiro que o pai delas tinha deixado para eles de herança, ele precisava ganhar muito dinheiro, e o que ele conseguia vender naquela época para revistas, como ele não tinha uma editora para publicar os livros, ele procurava as revistas, eram contos. Então ele se especializou em escrever contos. Os contos tem alguns que são maiores, chegam a 50 páginas, mas a maioria deles tem entre 20, 15, 30 páginas ali. O primeiro conto dele ele escreveu em 1917, se chama Dagon, que é o primeiro monstro que ele inventou. A literatura que ele mostra é de extremo terror, extrema destruição, com muito sangue e coisas extremamente nojentas, e do nada surgem monstros. E é uma literatura muito fantástica também. Toda a história do Lovecraft está voltada para o desconhecido. Então, ele foi o primeiro escritor fora do Brasil a escrever sobre a Amazônia, por exemplo. Ele tem conto em pirâmides do Egito, ele tem conto que acontece na Antártida. Esse da Antártida chama Nas Montanhas da Loucura, que se passa no gelo. Ele escrevia na década dos primórdios de 1900. Então não existia internet naquela época, não existia telefone, ele não sabia como eram aqueles ambientes, e mesmo assim ele os criava de uma maneira formidável e completamente plausível para quem hoje em dia, no século XXI, lê esses livros já conhecendo, já tendo imagens ao vivo da Antártida, por exemplo. E ele sempre buscava isso de
apresentar ao leitor dele o desconhecido, que poderia te causar medo, aquilo que poderia te chocar ainda mais, e deixa inclusive no leitor, principalmente do leitor daquela época, uma impressão de que aquilo poderia ser realmente real, porque o escritor estava dizendo para eles sobre um lugar onde eles não conheciam, onde eles até poderiam saber que existia no mapa, mas que não conheciam realmente aquele lugar. E será que não existia um monstro naquele lugar mesmo? Será que o que ele estava escrevendo ali não era realmente verdade? Então isso deixava o leitor ainda mais aterrorizado, e ele conseguia ter essa capacidade de passar a impressão de que aquilo que ele estava falando era real. Era algo, ele estava te contando uma história que acontecera de verdade naquilo. Os heróis dele seguem também o mesmo caminho. Ele não tem alguns heróis como policiais, soldados e tudo mais, mas os principais heróis estão ligados a algo oculto. Tem ocultistas, tem padres, tem freiras, tem pesquisadoras, tem arqueólogos, todos com que as pessoas muitas vezes não sabem nem realmente qual é aquele trabalho. A partir das criações de Lovecraft, surgiram diversas outras coisas nas quais nós podemos pegar hoje e ver que realmente o trabalho do Lovecraft nessas coisas diretamente, como muitos jogos de tabuleiro, jogos de videogame e outros livros, né? Ele inspirou, por exemplo, Stephen King a escrever. Eu descobri Lovecraft através dos jogos de tabuleiro. Eu comecei a jogar jogos de tabuleiro faz uns 2 anos, e pelo jogo de tabuleiro eu via que os monstros eram mais ou menos os mesmos de um jogo para outro. E em 4 jogos diferentes eu tinha o mesmo monstro ou uma gama parecida de monstros e de heróis, sempre com uma ocultista, sempre com um mago, um padre, um mordomo, um marinheiro, que também aparece muito nas histórias dele. Ele tem muitos monstros que saem de dentro do mar, que saem de dentro da selva, que saem de dentro da neve, que saem de montanhas, de pirâmides. Esse é o principal foco dele: coisas desconhecidas, pessoas desconhecidas e locais desconhecidos onde possam haver monstros de verdade. As principais cidades que ele criou foram Dunwich, Innsmouth e Arkham. E dentro de cada uma dessas cidades, ele criava mais locais e descrevia esses locais perfeitamente, como se essas cidades fossem realmente de verdade e esses locais realmente existissem. Que ele estivesse falando de uma cidade dentro dos Estados Unidos, por exemplo. Como é o caso do Asilo Arkham, que ele criou o asilo, ele descreve nos contos dele o asilo de Arkham, e descreve a cidade como a estação de trem, a delegacia, o mercado, a fazenda em outras cidades. E isso ele mostra uma grande inteligência dentro disso. O ponto negativo da história do Lovecraft, na minha opinião, é que ele morreu novo e com pouquíssimas obras escritas. Então eu tenho físico esse livro dele, que é bem fininho, e que é o Chamado de Cthulhu e Outros Contos, que tem uns 10 contos aqui dentro. Tem o Dagon, que é o primeiro conto dele, inclusive é o conto que abre esse livro. Na Saraiva, eu vi essa semana, tem outro livro dele que é maior, que são os melhores contos de Lovecraft, e tava R$20 esse livro. E é um livro que deve ter umas 400 páginas e tem quase todos os contos do Lovecraft, e vale muito a pena para quem não conhece ele comprar esses 2 livros. É super barato, super fácil de encontrar, e é uma leitura dinâmica, cheia de ação, cheia de terror, cheia de suspense. Eu tô falando super-herói, mas eles não têm superpoderes. Alguns lidam com magia, alguns são feiticeiros, mas são, quero dizer, heróis. Realmente são os heróis das histórias dele. Muitos heróis nas histórias dele morrem. Então isso é ruim para quem tá lendo, e isso surpreendentemente chocante também muitas vezes. Eu vou mostrar algumas cartas de jogos que eu tenho aqui, que tem alguns monstros do Lovecraft, para apresentar para vocês, se vocês não conhecerem, e verem a capacidade que ele tem na criação desses monstros. O primeiro é o Yog-Sothoth. E esses monstros são desenhados conforme ele era descrito pelo Lovecraft na época, nos contos. Esse aqui se chama Itaquá e é o monstro na Montanha das Loucuras. O
um conto que acontece na Antártida. E aqui, o mais famoso deles, o mais perigoso, o mais tenebroso, Cthulhu. Outra coisa que eu queria falar para vocês, ele tem uma capacidade muito grande de criar essas questões de ações, e muitas vezes o herói ou o personagem dele não morre no conto, mas fica louco. E ele trabalha muito essa parte da sanidade, da loucura, de a pessoa estar imaginando alguma coisa que não está acontecendo de verdade, ou que ela não sabe se ela está na realidade, ou se ela está sonhando, ou se ela não sabe se aquele sonho dela é realmente verdadeiro e ela está passando por aquilo ou não. Então ele trata muito disso, inclusive nos jogos inspirados pela história do Lovecraft. Eles apresentam, além da vida do personagem, um índice psicológico, que em alguns jogos eles chamam de sanidade. O pessoal pode não morrer, tu jogando ali pode não morrer, mas tu fica louco completamente, e aquela loucura te atrapalha em muitas outras coisas e vai fazer a tua morte ser mais dolorosa e demorada. Tu sabe que tu vai morrer daqui a pouco, mas tu ainda não morreu, tu tá só louco e tu tá fazendo coisas que o teu cérebro não consegue controlar. Esse é H.P. Lovecraft. Eu vou mostrar para vocês agora um mapa de um dos jogos que eu tenho do Lovecraft. Os principais jogos dele que tem aqui no Brasil são o Chamado de Cthulhu, Arkham Horror, Elder Sigyn e Eldritch Horror. O que eu vou mostrar para vocês agora é o tabuleiro da versão principal do Eldritch Horror e de uma expansão dele, que é o Nas Montanhas da Loucura. Aqui no mapa vocês podem ver como tem as cidades. Aqui tem as cidades de verdade também, mas tem as cidades que ele criou, como essa de Arkham, e principalmente os locais onde costumavam ocorrer as histórias dele, como na Amazônia, no coração da África, nas pirâmides, em Tunguska, que é uma outra cidade dele também, no Himalaia e na Antártida. E aí, na expansão da Antártida desse jogo, tem a cidade das criaturas ancestrais, acampamento Lake, o posto avançado, as montanhas nevadas e o planalto de Leng. E todos esses lugares realmente aparecem nas histórias do Lovecraft, aparecem nos contos dele. Então é um grande livro. Então esse é o nosso primeiro capítulo de Você Conhece, começando com H.P. Lovecraft. Leiam ele, ele tem pouquíssimos contos, pouca obra, é muito fácil de você ler tudo aquilo que tem dele. Se você gosta de Stephen King, se você gosta de Stranger Things, de coisas de terror que acontecem hoje em dia, que saem, que estão de grandes escritores de terror, de grandes filmes de terror, pode ter certeza que uma das inspirações deles, sem dúvida nenhuma, foi H.P. Lovecraft. Se você ainda não conhece, não deixe de conhecer. É muito fácil conhecer toda a obra dele e vale muito a pena conhecer toda a obra dele. Eu tenho como objetivo agora ler o único romance dele, a única novela, O Caso de Charles Dexter Ward. Eu vou ler isso ainda esse ano e posso trazer aqui para vocês no canal. Se vocês já conhecem H.P. Lovecraft, deixem aqui embaixo um comentário dizendo o que vocês acham dele, se vocês têm também essa opinião de que para mim ele é um mestre nessa criação de ambientes, de personagens, de monstros. Para mim não existe ninguém melhor que ele. Ele consegue fazer em pequenas páginas descrições estupendas de lugares que ele sequer conhecia, sequer existiam, sequer existem, mas que ele faz parecer que você esteja lá dentro daquele lugar, passando por todos esses medos e morrendo de medo que apareça o Cthulhu na sua frente ou qualquer outro monstro que ele tenha criado. Eu vou ler para vocês um pedacinho, vou ler um parágrafo do meio aqui do conto do Chamado de Cthulhu. No dia 2 de abril, às 3 horas da tarde, todos os sintomas da moléstia de Wilcox sumiram de repente. Ele se endireitou na cama, surpreso ao ver-se em casa e alheio a tudo que havia acontecido em sonho ou realidade desde a noite de 22 de março. Depois de receber alta do médico, voltou aos seus aposentos no terceiro dia.
Porém, não pôde mais ajudar o professor N. Todos os resquícios dos estranhos sonhos haviam desaparecido com a melhora, e meu tio parou de registrar os pensamentos noturnos de Wilcox, após uma semana de relatos pífios e irrelevantes de visões absolutamente corriqueiras. Então é um parágrafo perdido no meio de um livro e tu já consegue pegar a essência de a pessoa ficou louca, ela continua tendo as alucinações, ela foi pro médico e parece estar curada e agora a loucura dela é real? Aquilo que ela estava imaginando aconteceu de verdade ou era só loucura e agora está curado e tudo passou? Esse é H.P. Lovecraft, você precisa conhecer. Curta o vídeo, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo e eu te espero quinta-feira que vem aqui. Um abraço.